Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos aqui na página, no pé da página 297 da biografia de Santa Bernadette, escrita pelo padre Francis Trochu. Então, nós estávamos vendo no nosso encontro anterior, né? Crianças, adolescentes aparecendo na gruta, né? Depois que Bernadette teve a 17ª aparição, né? Participou da 17ª aparição. Essas crianças e adolescentes apresentando, entrando em aparentes êxtases, fazendo coisas estranhas na gruta, enfim, ficando possessos, tudo isso numa campanha, né, demoníaca para desacreditar, né, as aparições, né? E nós agora vamos entrar num item que vai continuar essa descrição, né, intitulado Fantasmagorias Sacrílegas. Né? Uma tarde, Julian Cazenave, mais conhecido como Menino, jovem de 17 anos, veio da floresta à gruta. Abre aspas. Quando eu lá estava a rezar, passou-me diante dos olhos qualquer coisa que tinha um rosto de homem. Fecha aspas. Voltando mais vezes a Massabielle, viu sempre o mesmo fantasma. Cheio de medo, gritou. Abre aspas. Ajoelhai, beijai a terra. Via, acrescenta ele, aquela aparição ir de uma árvore para outra no prado. Fecha aspas. As mulheres perguntavam-lhe, que viste? E ele respondia, a Santa Virgem. Contudo, confessará mais tarde, abre aspas, era bem um rosto de homem que via. Esse rosto transformava-se frequentemente. Por vezes tinha barbas, fecha aspas. Julian era dominado por um terror louco. Fui uma vez testemunha das visões de Meninot, declarou Madame Raymond Prat, esposa do escrivão do tribunal. Vociferava e a sua figura era tão espantosa que nem pude olhar para ele. Esse mesmo sentimento de terror encontra-se também numa criança de 11 a 12 anos que aprendia, como Bernadette, o catecismo da primeira comunhão. Alexandre Réau, filho de um barbeiro de Lourdes, que habitava uma casa contígua à dos Estrades. Um dia, a mãe foi chamar Mademoiselle Emmanuelite. O jovem, com os olhos fora das órbitas e preso de um tremor nervoso, só pôde responder por sinais desesperados. Mademoiselle Estrade tranquilizou-a e acalmou-a. Retomou o estado normal e pôde então falar. Tinha ido com as outras crianças até Massabielle. Estava diante da gruta, sem pensar em nada, quando viu vir ao seu encontro, parecendo sair do rochedo, abre aspas, uma senhora dourada, toda coberta, dizia ele, de farbalas.
Essa senhora escondia as mãos e a parte inferior do corpo numa nuvem cinzenta, parecida com a das tempestades. Abre aspas, fixava-me com seus grandes olhos negros, continuava o pequeno Alexandre, e parecia querer agarrar-me. Pensei imediatamente que era o feio, o demônio, e fugi. Fecha aspas. E dizendo isto, abre aspas, a criança tremia toda e agarrava-se ao vestido da mãe. Isso foi descrito pelo Strad, no livro que ele escreveu. Bernard Joanna, rapaz inteligente para os seus 13 anos, testemunha de um êxtase de Bernadette, assistira a uma dessas simulações, e ele que vira o rosto da verdadeira vidente, abre aspas, tão belo, trouxe deste outro espetáculo a mais penosa impressão, fecha aspas. Um certo número de estudantes ia por vezes brincar à tarde para o vale de Massabielle. Ora, continua Bernard Joanna, um dia um de nós caiu de joelhos. O seu rosto tomou logo uma expressão desagradável. Tornou-se depois odioso. Todos nós tínhamos a impressão de que ele via algo de extraordinário. Quando chegou ao sopé da encosta, perto do moinho de Savy, traçou um círculo no caminho. Abre aspas, para provar que eu vi a Santíssima Virgem, pronunciou ele, o primeiro que passar este círculo cairá imediatamente morto. Quase imediatamente tivemos a prova do contrário. Um lenhador, que tinha bebido mais do que a conta, tornou a passar, malgrado as observações aflitivas de todos, e, por fim, sentou-se no meio do círculo, sem dano algum para sua vida. Fecha aspas. Com grande desgosto dos pais e dos professores, houve mesmo horas em que um delírio coletivo pareceu apoderar-se das crianças. Aqui uma descrição do irmão Leobard. Né? Muitos dos meus alunos, afirma o irmão Leobard, pretendiam ter aparições. Faltavam frequentemente à escola. As suas excentricidades produziam-se não só na gruta e num ribeiro junto à encosta, mas mesmo nas suas casas, onde tinham improvisado pequenas capelas. Declara a esse respeito uma outra testemunha, um rapazinho chamado Jean, a quem os pais tinham erigido uma dessas capelas num quarto do andar superior. Descer engatinhando os degraus da escada, beijando cada degrau. Uma multidão de crianças de ambos os sexos, afirma seu irmão, por seu lado o irmão Cesare, pretendia ver a Santíssima Virgem. Encontrei-os no caminho da gruta, seguravam um círio na mão e ajoelhavam-se junto dos charcos. Citamos agora a confissão do irmão, que revela bem como o tentador intervinha nessas façanhas. Abre aspas. Considerava tudo isso como pura comédia e duvidava muito das visões de Bernadette, às quais nunca assistira. Marie Portot, governante do presbitério de Olmex, encontrou um grupo dessas pobres crianças que se dirigiam para a gruta, levando rosários novos e não benzidos,
Elas não queriam outros. Mantinham-os suspensos, o crucifixo à altura dos olhos, agitando-os em frente do rosto. Corriam de um lado para o outro, meio inclinados, quais figuras grotescas, arremessando-se para a frente, como cachorros que ladram atrás da caça. Um vizinho do Subiru, Jean-Pierre Gestat, surpreendeu as evoluções de um desses grupos num prado junto ao Gave. Faziam contra ele disparates sem conta. Os seus olhos estavam desvairados, dir-se-iam rostos de doidos, se bem que fossem apenas crianças. O rosto de Bernadette era muito diferente. No entanto, havia gente que exclamava: eles veem-na. Eu e outros respondiam: eles veem, mas é o diabo. Acreditam que se pode ver a Santíssima Virgem assim? Deve dizer-se em louvor dos agentes e dos gendarmes que eles acharam essas manifestações de mau gosto intoleráveis. Abre aspas, vi várias vezes e em diversos lugares visionários, conta o guarda rural Jean Verger. No entanto, eles não apareciam onde eu estava, porque eu dava-lhes caça. Houve vezes que eu os persegui até a floresta. Como alguns se tivessem reunido no cume de Massabielle, os gendarmes expulsaram-nos dali, gritando: saiam daí, criaturas perversas. Quanto ao comissário Jacomé, bastava aparecer para os pôr a todos em fuga. É certo que em Lourdes os ingênuos aumentaram ainda mais a confusão. Enquanto se tratou das primeiras visionárias, as visitantes do corredor do Rochedo, a multidão, a dar fé ao procurador imperial do Tours, apenas viu nos seus atos exercícios a imitar e nas suas visões uma continuação das visões de Bernadette Soubirous. Mas as pessoas capazes de discernimento só deploraram as cenas humilhantes que ameaçavam profanar a gruta. Os outros, confundindo verdadeiras e falsas visões, foram joguete da sua crendice. Muitos visionários iam da fonte de Merlace para a gruta. Desçam todos comigo, disse um deles aos viajantes. As mulheres formavam uma procissão e seguiam-nos. Um rapaz de 12 anos, Ernest Sarrat, do casal de Batsurguer, atravessava a cidade, levando à volta da cabeça uma fita que tirara da touca de uma jovem. A Santíssima Virgem, explicava ele, ordenou-me que fizesse isto. Alguns diziam: está maluco. Mas a maior parte sustentava que ele tivera uma aparição. Então aqui a gente vê a descrição, né, dessas verdadeiras possessões, né, demoníacas que o demônio empreendia então nas crianças, né? E a gente vê até uma certa participação dos pais, né, nessas loucuras, né, através de a construção de capelas dentro de casa para esses meninos completamente possuídos pelo demônio, né? Um pouco também, né, para angariar a fama, né? Imagina que eles achavam, né, que era uma coisa muito assim legal, né, ter um filho que visse, né, a Santíssima Virgem, né?
como se a Santíssima Virgem tivesse, digamos assim, disponível, né? Aí para aparecer para as pessoas, né? Então, o demônio usa de todas as nossas faltas, né? De todas as nossas vontades de sucesso, né? Para isso, né? Então veja que o demônio ele se concentrou, né? Nos jovens, nos adolescentes, né? Justamente para parecer, né, às pessoas de Lourdes, né, que o que estava acontecendo com a Bernadette poderia acontecer com qualquer jovem da cidade, né? E justamente para desacreditar a vidente, né? Destruir o trabalho de Nossa Senhora, né? Destruir a mensagem de Nossa Senhora e dessacralizar o local, né? Dessacralizar o local que Nossa Senhora apareceu, né? Então isso foi um ataque, né? Muito imediato, né? O demônio estava se aproveitando, né, da candura, né, dos fiéis, né? E aqui também tem uma observação interessante, né? Nem todos caíram nessa lábia, né? Os que exerciam, né, o verdadeiro discernimento, né? Que é a observação das pessoas, a observação dos fenômenos, né, que estavam acontecendo com essas crianças e comparando, né? Comparando aos fenômenos de Bernadette, né? Claro. Não só as expressões faciais, né, mas o comportamento, né? Que o comportamento dessas crianças é completamente diferente do comportamento de Bernadette, né? Vocês vejam que nesse período, né? Bernadette não estava falando nada, não estava dizendo nada, ela estava preocupada com a primeira comunhão dela. Ela já tinha se desligado disso, né? A única vidente autêntica. Todos esses estranhos fenômenos tiveram lugar entre abril de 1858 e fevereiro do ano seguinte, que faria um ano, né, da primeira aparição. Então, foi um período longo. Foi um período longo que o demônio usou, né, para desacreditar, né, as aparições de Nossa Senhora. Não foram contínuos e foram rareando. Os miasmas do inferno, contrariados por uma potência mais alta, felizmente não foram mais do que baforadas para os nervos dos habitantes de Lourdes, porque houve dias em que, abre aspas, os espíritos estavam no ar e no fogo, fecha aspas. Assim se exprime Antoniette Tardivey, que sem dúvida exagera. Pouco a pouco, os mais impressionáveis acalmaram-se. Viram projetar-se, por trás das falsas Bernardettes, a sombra pouco tranquilizadora do pai da mentira. Pois não era este que sugerira às pobres crianças que tirassem as humildes flores do altar da gruta para as jogarem no gave? Não era ele que, nas fantasmagorias sacrílegas, mostrava a uma jovem camponesa 3 sombras com, abre aspas, gestos pouco decentes, fecha aspas, evocando uma vaga sagrada família? Não era ele que trabalhava para semear a desconfiança nas almas mais devotas a Maria? Um dia,
pelos lábios de uma jovem visionária, abre aspas, uma santa velha, Madeleine Lacaze, fecha aspas, que se dirigia a Massabielle, ouviu ordenarem-lhe: mulher, retirai-vos, a Santa Virgem não quer que vás mais longe. Não foi o espírito do mal que tentou por todos os meios dividir a opinião, excitar os ciúmes das aldeias, lançar a dúvida sobre as verdadeiras aparições de Massabielle, fazendo crer que a Virgem dispensava a 20 localidades à mercê da sua presença? Houve falsas visões em Ossun, Ségur, Omex, La Butte-Rivière, como também para lá dos Altos Pirineus, em Saint-Palais, nos Baixos Pirineus, em Fargues, nas Landes, em Potet, na Gironda, etc. Nessa aldeia longínqua, uma espécie de possesso lançará esta pérfida ordem: deixai Lourdes, onde só os corpos se curam. Aqui está a Imaculada Conceição, aqui é a Lourdes das almas. Então, veja, a estratégia das aparições múltiplas, as aparições falsas múltiplas, né? É uma estratégia para denegrir Lourdes, né? Para afastar as pessoas de Lourdes. Tá certo? Aqui tem uma nota, né? Que diz o seguinte. Aqui citando o processo, né? No mesmo tomo 2, página 253, o investigador dos acontecimentos de Lourdes relata um fato curioso que demonstraria que o demônio queria especialmente mal aos lourdenses. Abre aspas. Um dia, conta um habitante de Omex, estava na gruta e as crianças visionárias de Ossun encontravam-se no recôncavo do rochedo onde o diabo lhes aparecia. De repente, ouviu-se, vinda do interior, uma voz muito fina, semelhante à de uma criança muito delicada. A voz dizia, abre aspas, no vale de Batsuguer e sobretudo em Ossun, há muita gente boa. Em Lourdes, só há canalhas. Fecha aspas. Eu disse, então, para toda a gente, e quem fala assim é mesmo o diabo. A Virgem não despreza ninguém, e menos ainda os que precisam de se converter. Eis a nota. Né? Então, aqui já dá para entender bem, né, a estratégia toda. Né? O tempo foi passando e os miasmas dissiparam-se. Na região onde graçaram, tais malefícios não foram mais do que más recordações. As famílias cujas crianças tinham sido involuntariamente joguetes, mas não cúmplices de Satanás, lançaram de boa vontade sobre esses simulacros do divino um espesso véu de esquecimento. Bernadette, se nunca foi testemunha de qualquer cena diabólica, pelo menos apercebeu-se delas. Não protestou, pensando que, se agradava a Deus, outros podiam também receber o favor de contemplar a Virgem. Na realidade, só ela foi a confidente autêntica da Imaculada. Além de seus êxtases, tudo mais foi falso. Sobre essas florescências de pesadelo, Bernadette brilha
como uma estrela. Satanás, como escreveu um dos primeiros historiadores dos acontecimentos de Lourdes, tinha, abre aspas, querido excitar a desconfiança contra as puras e magníficas visões. Nenhum dos que observou tais manejos se enganou durante muito tempo. E estes espetáculos constituíram uma contraprova triunfante para os êxtases que pretendiam desacreditar. Aqui ele cita P do B, né? Segundo ele, segundo o padre Trochu, né? Um dos primeiros historiadores de Lourdes. Então, aqui nós terminamos um capítulo, né, e vamos passar para o próximo capítulo. Primeira comunhão e última visão. Alegre, por vezes travessa e sempre amável, Bernadette frequentava assiduamente a escola das irmãs. Como antes das aparições, escreve Estrada, viam-a passar todas as manhãs para a escola, levando um pobre cabaz desconjuntado, no fundo do qual se encontravam a esmo a meia para fazer, o bocado de pão negro e o encarquilhado silibário. Durante os recreios do pátio do hospital, entregava-se aos jogos com um abandono encantador. Ria, cantava e saltava com as suas jovens companheiras. Os bem-aventurados encontros da gruta, que lhe tinham ocupado por completo o pensamento, não tinham, é certo, favorecido o seu progresso na arte de contar e no conhecimento do abecedário. Mas não era para aprender a ler e escrever que a Senhora Celeste lhe tinha parecido em Massabielle. De momento, bastava que a piedade da pequena Subiru se tornasse mais esclarecida e mais afetuosa. Quem poderia exprimir, pergunta uma religiosa, as luzes sobrenaturais que as visões da gruta tinham já lançado sobre aquela alma cândida e simples? Que mananciais de contemplação derivariam da lembrança inefável do céu entreaberto? Bernadette ouvira Maria em 18 de fevereiro. Não se lembrava de todas as expressões, mas o conjunto permanecia na sua memória e, sobretudo, no seu coração. Qual avezinha que recebe o biscado para não poder procurar o alimento por não poder procurar o alimento sozinha, como no ano precedente em Bartray, a pequena Subiru, não sabendo ler, teve de aprender o catecismo oralmente, laboriosamente, sílaba por sílaba. A sua professora, irmã Gerot, deu-lhe o melhor do seu esforço. Uma piedosa senhora da cidade consagrar-lhe-á também algumas horas. A pobre criança tinha tanto desejo de saber que concordou em estudar nas horas de recreio. A sua condiscípula, Jules Garrot, se bem que 5 anos mais nova do que ela, ficou encarregada de lhe repetir as passagens essenciais. Achei o momento muito mal escolhido, reconhece Julie. Por isso, às vezes, deixava-a e ia dar uma volta com as minhas companheiras, na hora do recreio, né? Achava que ela aprendia com muita dificuldade, que tinha cabeça dura
e fazia-lhe notar. Aqui Não, aqui tem uma nota falando da irmã, né? Da irmã de caridade, que fez aquela descrição, né? Da avezinha, né? Que recebe um alimento, né? Por ser incapaz de procurar alimento sozinha. E a irmã Vincent Garraud, é a própria a confessar ter sido uma criança terrível e que a professora, não a podendo dominar, a colocara na aula junto de Bernadette. Acabada a aula, a nossa aluna, cansada, regressava à casa para ir encontrar visitantes à sua espera. Uns queriam conhecer a privilegiada da Santíssima Virgem e ouvir dos seus lábios a narrativa das aparições. Outros levavam-lhe um doente para ela rezar por ele. De novo, na polícia. Essas visitas inofensivas inquietaram uma polícia desconfiada. Bernadette fora já citada a comparecer pouco antes do domingo do Quasímodo perante o procurador Dutour e o comissário Jacomé. Não se tratava dos incidentes da gruta. O procurador voltara a encontrar a sua serenidade. Desta vez, a vidente foi acompanhada pela mãe. Os interrogatórios longos e extenuantes incidiram principalmente sobre as visitas que se multiplicaram ao segredo, que era a casa, né, de Petit Fossé. Há algum tempo, anota Dutour num relatório datado de quarta-feira, 14 de abril. Interroguei Bernadette e a fiz ser interrogada pelo comissário da polícia sobre as curas que diziam ela tinha operado. Imagina, né, que as fofocas corriam, né, soltas, né? Então, a fofoca de que Bernadette estava curando na casa dela, nos doentes, né? Afirmou-me que só tinha visto 2 doentes e que estavam sempre no mesmo estado, que não conhecia ninguém que se tivesse curado por contato ou por ter rezado por ele. Bernadette afirmava, né? A criança perante o comissário e o procurador imperial. Como no primeiro interrogatório, o procurador não a mandou sentar. Mas ao ver que este homem de sociedade deixava ficar a sua mãe em pé, o seu temperamento de pirenaica impressionou-se, o que deu lugar a um breve incidente. Madame Dutour teve de passar pela sala do interrogatório, com um gesto que, sem dúvida, exprimia uma desculpa para o marido esquecido das boas maneiras, disse a estas 2 criaturas: há aqui uma cadeira, pode sentar-se. Não, replicou vivamente Bernadette, poderia sujá-la. Então Bernadette estava brava, né? Aqui tem uma nota que explica o seguinte: sobre este incidente, podemos ouvir a própria Bernadette no relato que ela fez à irmã Madeleine Bournet, autorizada a conversar com ela na intimidade sobre sua vida em Lourdes. Abre aspas. Ficamos 3 horas em pé. Para mim, não fazia diferença, mas não poderá imaginar quanto sofri pela minha pobre mãe. Depois dessas 3 horas, a mulher do procurador, passando pela sala, disse-nos: aí uma cadeira, pode sentar-se. A minha mãe não respondeu nada, mas eu
que era má, respondi: não, sujá-la-íamos. No seu manuscrito sem data, intitulado Grotte de Lourdes, a irmã Marie Bernard, relatando a oferta da cadeira, Marie Bernard é o nome que ela tomou depois de religiosa, né? Relatando a oferta da cadeira, passa em silêncio a sua resposta ao oferecimento de Madame Dutour e acrescenta que a mãe acabou por se sentar, enquanto ela própria se sentava no chão, como os alfaiates. Então ela ficou brava mesmo, né? Bernadette. Talvez a primeira vez que a gente vê, né? Ela mais brava aqui, né? Foi esta humilhação bem merecida que o pôs fora de si, ao verificar mais claramente que nunca que com seu ar inocente esta jovem lourdesa, desencadeando a aparição de tantos histéricos e loucos, colocara e colocava ainda numa posição crítica polícias e gendarmes. Aqui tem uma nota, 425, dizendo assim: a vigilância especial da gruta, vigilância diurna e noturna, ouso dizer, durante os 3 meses que acabamos de atravessar, escreve o comissário, atrasaram a minha visita trimestral. Então, colocara e colocava ainda numa posição crítica polícias e gendarmes. E dos lábios crispados do magistrado saíram palavras desagradáveis. Luiz Subiru, a quem as palavras detenção, hospital e prisão aterrorizavam, retirou-se a chorar. Para que chorar, mãe? Dizia Bernadette. Não fizemos mal a ninguém. Conhecendo as intenções do prefeito, Dutour sabe qual a ameaça que paira sobre a cabeça de Bernadette. O barão Massy designa-a em 2 palavras plenas de terríveis subentendidos: a ação administrativa. Quer a surpreendam preparando-se para passar por curandeira, quer se atreva a reaparecer nas proximidades da gruta, a administração, como notificou o prefeito dos Altos Pirineus ao subprefeito, decidirá as medidas a tomar. O que quer dizer internamento imediato. Então, eles não conseguiram pegar a Bernadette em nada durante as aparições, né? O poder civil, né? O poder temporal. E agora, eles estão tentando pegar a Bernadette do mesmo jeito, com a mesma fúria, não é? Porque, alegadamente, digamos assim, ela estava fazendo curas na casa dela, né? Ela estava, digamos assim, com a profissão de curandeira, né? A intervenção do pároco de Lourdes. Felizmente, a providência vela. O Subiru tem presentemente um poderoso defensor. O padre Peiramale sentiu-se finalmente responsável, não só perante Deus, mas também perante os homens, por essa humilde paroquiana, cujo único crime era ter ido a Massabielle e aí ter caído em êxtase. Desconcertado por momentos pelas estranhas visões de Marie Curie e de Josephine Albario, as visões falsas, né, sobre as quais efetuou pessoalmente o inquérito, descobriu por fim as suas origens obscuras, que a polícia metesse aquelas na ordem. Muito bem, agora que ousasse tocar em Bernadette, tão digna, tão diferente, isso não.
Para parar o golpe, pensou o pároco, o mais simples seria afastar a criança de Lourdes durante algum tempo. De resto, ela tinha grande necessidade de repouso, grandes olheiras, tosse, etc. No dia 20 de abril, Bernadette fica de fato doente. Peyramale inquieta-se, comunica o fato a Monsieur Laurence. É preciso, aconselha o bispo de Tarbes, enviar essa pobre pequena para as termas de Cauterets. A 6 de maio, uma sexta-feira, em plena convalescência, Bernadette empreendeu a viagem, acompanhada por uma prima, a mulher do meirinho de Lourdes, Jean Segaud, que tinha lá família. Que tem uma nota informando: o primo Jean Segaud foi uma das 2 testemunhas que assinaram no registro civil de Lourdes a ata de nascimento de Bernadette. A prima encarregou-se das pequenas despesas desta viagem, não muito cara nessa época do ano em que as termas estavam ainda quase desertas. A partida de Lourdes, a chegada em Cauterets, a obscura existência que aqui levou, nada escapou aos agentes da polícia. O prefeito foi obrigado a comunicar a notícia ao comissário Cazot. Peço-lhe que vigie, cuidadosa, embora veladamente, a jovem Bernadette, os que a rodeiam e os seus passos, e me comunique todos os fatos que julgue merecerem minha atenção. O comissário de Cauterets, apesar de toda a sua boa vontade, faz magra colheita. A 22 de maio, véspera do Pentecostes, tendo terminado a sua missão, escreveu ao seu superior hierárquico, o procurador imperial de Lourdes: tenho a honra de vos comunicar que a chamada Bernadette Soubirous, que foi por mim objeto de uma vigilância aturada durante a sua permanência em Cauterets, deixa hoje esta cidade. A jovem ia regularmente aos banhos de Bruzot. Várias pessoas interrogaram sobre a pretensa visão e ela persistiu na sua primeira declaração. Muitos doentes também se lhe dirigiram, mas ela limitou-se a responder-lhes que, se acreditavam em Deus, obteriam a cura. Recusou sempre toda e qualquer recompensa. Esse é o relatório, né? A prima Segaud, que acompanhava Bernadette, partiu muito cedo nesta véspera do Pentecostes. É que ela tinha de fazer em Lourdes uma compra de caráter um pouco particular. Na segunda-feira, às 9 horas, como se depreende de um minucioso relatório do comissário Jacomet, haveria uma missa para uma confraria de mulheres, e Madame Segaud devia oferecer o pão benzido. Sabe, senhor prefeito, quem escolheu ela para o levar à igreja sobre o altar? Bernadette, que naturalmente atraiu sobre si a atenção da multidão. Não foi preciso mais nada para que ela fosse, durante o resto do dia, o objeto de conversa daqueles que a tinham já esquecido. Em Lourdes, falaram da gruta diante de Bernadette, e não foram boas as notícias. Os emblemas são retirados da gruta. No dia 4 de maio, o prefeito viera presidir ao Conselho de Revisão. Logo que chegou, reuniu o procurador, o administrador e o comissário de polícia. Ordenava a este último que se dirigisse à gruta, retirasse todos os objetos que aí se encontravam e os colocasse na administração, onde ficariam à disposição dos proprietários. Além disso, na própria sala do conselho, como fará saber ao ministro dos cultos, aproveitara-se da presença de 37 representantes do cantão
para lhe mostrar todo o ridículo das cenas que se tinham passado em Massabielle e a desconsideração que elas estavam naturalmente lançando sobre a religião. Não há dúvida de que a censura do prefeito visava sobretudo Bernadette. Fosse como fosse, antes de partir, Massi, abre aspas, ordenou ao comissário da polícia que desse instruções para que todas as pessoas que pretendessem ser visionárias fossem imediatamente presas e conduzidas ao hospital de Tarbes, para aí serem tratadas como doentes, às expensas do departamento. Fecha aspas. Ainda o conselho de revisão não terminara, já Jacomé executou rápido esvaziar a gruta e o prefeito podia escrever ao ministro com toda a tranquilidade: o que posso assegurar a Vossa Excelentíssima é que o oratório não será restabelecido. Se alguém tentar colocar novos objetos de culto, tomei já as medidas necessárias para que sejam retirados imediatamente. E assim desaparecera o pequeno altar improvisado sobre o qual Bernadette vira a senhora lançar um olhar de complacência, juntamente com as estatuetas, as flores, os ex-votos. Oferendas do simples de coração. Então, logo depois, né, da tentativa do demônio, né, de desacreditar as visões, né, o poder civil da cidade, né, faz o seu trabalho, né, de desaparecer com todos os objetos da gruta que lembrasse, né, as aparições. Aqui é óbvio, né, que eles ainda tinham a esperança, né, de que isso tudo ia passar, que todo mundo ia esquecer das coisas. E esse ato administrativo, né, era justamente para apagar, né, todas os vestígios dessa fase, né, das aparições de Nossa Senhora. Como se isso fosse possível, né? Como se o poder civil tivesse algum poder, né, sobre as decisões sobrenaturais, né? Lourdes, cidade termal, ou o sonho grandioso do administrador Lacadé. Mas que sorte vão dar à pretensa fonte milagrosa? Porque a fonte não parou, né? Parar a fonte, não é? Não estava no poder dos administradores civis, né? Eles podiam tirar os objetos de lá, mas parar a fonte de água que Nossa Senhora criou, não dava. Então, que sorte iam dar à fonte milagrosa? Que já estava havendo milagres, né, da água, né? Então veja o que o Lacadé pensou, né? O administrador, poderão os crédulos continuar a beber nela? O administrador de Lourdes recusou o convite da senhora misteriosa. Ide beber à fonte e lavai-vos nela. Julgou-se no direito de ter preocupações mais terra a terra. Um administrador previdencia pelos interesses de seus administrados. Ora, não sendo a peregrinação que os enriqueceu,
mais do que uma quimera, por que não tirar bom metal sonante de uma fonte a qual a voz do povo atribuía milagres? É preciso que ela possua uma virtude curativa natural, num grau pouco comum. Então, eles acusavam Bernadette de querer ter, não é? De querer tirar, né, das visões interesses financeiros, não é? Agora a administração, já que Nossa Senhora já tinha criado a fonte milagrosa, né, que curava, ele pensou assim: mas não será que essa água tenha realmente uma virtude curativa? Mas natural, nada de sobrenatural, né? Que seja, digamos assim, pouco comum nas outras águas, né? Que tinham na região. Né? Sonho grandioso que o procurador imperial, trocista, chamará mais justamente ideia industrial. Então agora os administradores terão todos os interesses pecuniários que eles acusavam Bernadette de ter. E eles encaravam isso naturalmente. Ora, porque eles estavam fazendo isso, generosos como eles eram, né? Pelo bem da comunidade. Né? Aquele discurso, né? Não, estou fazendo isso para o bem de todos vocês. Né? Ideia industrial. Lourdes, cidade termal, concorrente das mais célebres. Lourdes, rendezvous durante a estação balneária da mais alta sociedade e, quem sabe, do imperador, aborrecido da sua residência em Biarritz, da imperatriz, feliz por voltar a ver os seus inesquecíveis Pirineus. E justamente, a pedido de Lacadé, um amigo pessoal do prefeito, Latour, farmacêutico e conselheiro-geral de Tri, nos arredores de Tarbes, acaba de analisar a água da gruta. E que descobriu Latour? Coisas extraordinárias. O seu relatório permite as maiores esperanças. A água que nasce em Massabielle contém, afirma o boticário, princípios em superabundância. Cloretos, carbonatos, silicatos, óxidos de ferro, sulfato de sódio, etc. Abre aspas, muito leve, auxiliar da digestão, imprimindo à economia animal uma disposição favorável ao equilíbrio da ação vital, fecha aspas. Esta fonte, conclui o químico de Trier, abre aspas, em virtude do conjunto e da qualidade das substâncias que a constituem, poderia muito bem ser classificada pela ciência médica, abre aspas, no número das águas que constituem a riqueza mineral do nosso departamento, fecha aspas. Então, eu terminarei aqui a leitura hoje, né, com esse tom, né, irônico, né, que a própria ação das autoridades, né, finalmente, então, as autoridades estavam pensando o seguinte, né, bom, vamos usar essa menina, menina meio doidinha, meio completamente ignorante, né? Essa Bernadette Soubirous, pelo menos vão usar alguma coisa que ela fez na gruta, né?
para enriquecer-nos e enriquecer o município, né? Eles não conseguiram, né, nas acusações que fizeram a Bernadette Soubirous, apurar nada que indicasse, né, que Bernadette tinha ganhado, ou a família dela, nenhum retorno financeiro, né, de tudo que ela fez. Mas, se ela não conseguiu, né, nada financeiro, por que nós não conseguiremos, né? Vamos usar esse negócio aqui, né? Vamos usar essa aguinha aqui, que ninguém sabe como é que esse trem surgiu. Nós vamos logo aproveitar isso para ganhar um dinheirinho, né? Tá certo? Então, foi isso que as autoridades pensaram, né? Que vergonha, né? Esse pessoal não tinha vergonha na cara mesmo, né? De acusar a Bernadette de querer fazer uma coisa e depois fazer esta mesma coisa, né? Ou tentar fazer, né? Obviamente. É claro que a água trouxe tudo para Lourdes, né? Lourdes hoje é uma cidade completamente diferente, né? Mas aqui eles estavam pensando não as propriedades sobrenaturais da água, né? Que foi isso que fez Lourdes o que Lourdes é hoje, né? Mas o que eles estavam pensando é que Lourdes podia entrar, né, em competição, né, com as outras termas, né, da França, né? Inclusive atrair, né, o próprio imperador e a própria imperatriz para Lourdes, né? Isso ia colocar Lourdes no circuito, né, político e econômico da França, né, de uma maneira extraordinária, né? Ao invés de receber o imperador e a imperatriz, né, Lourdes começou a receber todos os doentes do mundo, né, para ser curados, né? Todas as pessoas que precisavam de conversão, né? Não foi o imperador e a imperatriz que foi lá, né? Foi os pobres do mundo, né? Os pobres no sentido financeiro e os pobres no sentido espiritual, né? Mas terminemos aqui com essa situação irônica, né, desse pessoal, né, que teve o sonho de se enriquecer às custas de Nossa Senhora, né? A Aline diz aqui: Nossa Senhora tudo vendo, será que ria da situação? Como será a Nossa Senhora em relação aos gananciosos? Ela fica muito triste, certamente, né? Porque elas sabem que esses aí estão na direção do inferno, né? E essa alma, né? A alma dos gananciosos, né, é uma alma criada e que pode ser remida pelo sangue do filho dela, né? Isso entristece certamente muito Nossa Senhora, né? O hilário dessa situação, né, é a ironia, né? Quer dizer, esse pessoal, na verdade, eles usam de todos os meios para acusar as pessoas das coisas que eles próprios fazem, né? Dos interesses que eles próprios têm, né? O hilário da situação é esse, né? Mas para Nossa Senhora isso é muito triste, porque uma alma que vai para o inferno é uma alma que perdeu, né, a possibilidade de ser atingida pelo sangue de Nossa Senhora na cruz, né? É uma gota de sangue que caiu da cruz e não foi aproveitada, né? Na verdade é isso, né? Cada um que vai para o inferno é uma gota de sangue que caiu da cruz em vão, né? Em vão. Isso entristece todo o céu, né? Todos os santos, né? Sim, a boca fala do que o coração está cheio. Exatamente, Aline. Então, assim, então, se Deus quiser, né, nós amanhã começaremos aqui. Nós estamos na página 313, no item
uma análise científica da água da gruta, né? Nós vamos ver ainda um pouquinho sobre essa história da água da gruta. Pois bem, mais alguma observação? Deus lhes pague então pela presença e pela paciência. Tenham todos um santo dia, uma santa semana. E amanhã nos encontraremos aqui, se Deus permitir, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.